Eu nunca ouvi falar que se dava um banho no prédio. Você acredita? Às vezes o morador tem dúvida se ele pode alterar a cor da fachada do prédio. Tá começando com aquele pretinho em cima, começa ali nas calhas, tudo, e que já vai começar ali, naquela formação do mofo, do lodo, uma deterioração da camada da tinta. A gente sabe que a paleta de cores, ela pode influenciar não apenas na aparência, né, do prédio em si, mas na temperatura interna. Olá, estamos começando o terceiro episódio do Sindicast Extraordinário, nossa segunda temporada. Eu sou a Alana Coutinho, advogada, proprietária da Singular Gestão Condominial e idealizadora do projeto Síndico Extraordinário. Hoje nós vamos falar sobre a cara do condomínio. Afinal, uma pintura bem feita não é apenas estética, é proteção e valorização de mercado. Para a gente conversar sobre isso, nós recebemos a Michele Ramos, decoradora formada pela Universidade Federal de Uberlândia e consultora de cores e acabamentos na Império das Tintas. Com 16 anos de experiência em tinturas prediais, ela sabe exatamente o que funciona e o que é cilada na hora de renovar a fachada. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, foi um prazer, gente. Obrigada pelo convite. E é um prazer poder ajudar, de verdade, porque nós todos, inclusive eu moro num prédio, a gente vive isso no dia a dia, né? Chega aquela hora de pintar, de repaginar, todo mundo fica preocupado. É verdade. E para a gente começar do início, né, eu quero saber o seguinte, Michele. Quando um síndico procura vocês, né, ele quer pintar o prédio, onde começa esse processo, né? Esse início para o síndico buscar essa tecnologia, essa inovação em termos de tintas? Quando se trata de pintura predial, eu já levo as coisas bem ao pé da letra. Nós marcamos uma visita mesmo, técnica, nós vamos até o prédio, vamos fazer todas as averiguações de como estão as paredes, como estão os tratos da parede, porque as pessoas acham que a pintura ela é uma coisa só estética. Não é. Quando você está com um prédio ali há muitos anos sem pintar, ele está danificando outras coisas, que são as estruturas do prédio. Então a gente vai olhar como que está isso, que grau que está isso. Quando está muito ruim, que a gente vê que precisa às vezes de uma avaliação mais profunda, a gente chama até um técnico mesmo que vem de um fabricante direcionado para isso. E ele ajuda o síndico com quantitativo, todo o processo que tem que ser feito. E eu gosto muito de fazer isso quando os pintores já estão na obra, ou pelo menos para a gente conseguir fazer juntos aquela primeira averiguação. E nós também temos um serviço que nós tiramos as fotos do prédio e já vamos começar a amadurecer as ideias das cores, como que nós vamos realçar os detalhes da fachada, de tudo do prédio. Então esse primeiro olhar, a gente faz essa anamnese para poder ver como que vai tratar, como que vai fazer a primeira base e depois decidir como vai ser o acabamento que nós vamos usar ali. Excelente. Até usando nessa questão das cores que você falou, né? A gente sabe que a paleta de cores, ela pode influenciar não apenas na aparência, né, do prédio em si, mas na temperatura interna e na sensação de valorização dessas unidades. Com certeza. Primeiro de tudo, gente, eu falo que quando a gente vai pintar, nós temos que olhar o nosso entorno. Quando a gente vai fazer o nosso prédio, a gente precisa olhar o entorno. Exemplo. Quando nós fomos pintar um dos prédios lá no Chácaras Tubalinas, a gente fez um estudo primeiro e nós vimos que todo mundo na nossa volta era bege. Então faltava uma cor diferente para realçar o imóvel, valorizar. E outra coisa muito importante, quando a gente vai fazer fachada, quanto mais escura as cores que você coloca lá no prédio, mais elas vão desbotar. Então, se você quer ali uma durabilidade maior, vou usar uma cor muito escura, isso vai cair assim, 1 ano, 2 anos no máximo. Então, geralmente eu uso as cores mais escuras para detalhes e o maior volume faço numa cor mais clara, certo? O que isso influencia também na temperatura? A cor mais escura vai absorver mais raio solar, então vai deixar a parede mais quente. A mais clara vai refletir mais. Dentro disso, a gente ainda tem até as tintas térmicas também, que você pode pintar aquelas garagens que estão muito quentes, o salão de festas, até a lixeira, porque fica muito quente ali por ficar muito tempo exposto ao sol. Então, você pode tratar isso. Mas essa questão de valorização é tão importante, porque uma pessoa que está em busca de comprar ou alugar, você acha que ela vai querer morar num lugar que está feio, gente? Que está ali parecendo que não tem administração, que não tem síndico? Lógico que não, ela vai procurar um lugar que
está muito bem tratado. Tanto que, quando nós fizemos a pintura desse prédio, em cerca de 4 meses, venderam todas as unidades que estavam, ó, há anos esperando para ser vendidas. Então, isso não é só uma questão de estética, não, é valorização de onde você mora, é onde você mora, você tem que cuidar com carinho. E muitas vezes o próprio morador não entende isso, né? Porque, assim, a gente brinca que a gente chama uma assembleia, às vezes, para uma chamada extra, uma questão que envolve, né, recolher, né, os valores aí para fazer uma pintura predial, e o morador reclama, né, daquilo ali, mas não entende que, na verdade, é um investimento que ele está fazendo, que ele vai ter retorno disso, né? Que é isso que você está falando. Exatamente. É um investimento e é uma proteção, porque a tinta não é só estética, ela está protegendo toda a sua fundação ali, ó, sua ferragem, tudo que você precisa para que o seu prédio dure. Então, não é só uma questão estética. E outra coisa, quando a gente vai refazer a pintura, ela de verdade atinge as pessoas que moram ali. Quando a pessoa, ela mora em casa, ela leva 10 anos para repintar a casa, ou até mais. Mas quando ela vai fazer a reforma, ela gasta um valor muito grande, porque a casa dá muita manutenção. Quando as pessoas moram no prédio, elas criam na cabeça delas uma ideia mirabolante que o prédio nunca vai precisar ser pintado. Como assim? E se você pega também o valor da quantidade de pessoas que moram ali, dá um valor muito menor do que se você morasse numa casa. Quem pinta a casa com 5 mil reais, por exemplo? Porque faz a divisão que também isso, por um não todo, paga, né? nem o pintor. É. Então as pessoas precisam sair desse micro e pensar no macro. É um conjunto. Então você vai estar investindo, você vai ter que pagar, mas é para manter aquele lugar onde você mora. Da última vez que nós fizemos uma pintura predial, eu lembro muito bem que os prédios, o interior do nosso prédio estava muito sujo, muito, porque tinha uma tinta látex comum, né? E aí a gente começou a lavagem, a gente preparou todas as paredes. Quando a gente passou as primeiras demãos de tinta, que eram branquinhas, né? O menininho desenhou, o moço pintor pintando, e entregou para ele e falou: tio, eu nunca vi minha casa tão limpinha. É a primeira vez que eu tô entrando e não tá sujo. O pintor chorou até. Então, o que acontece? As pessoas acham que isso não impacta na vida? Impacta sim, é onde você mora. Então, tem que ter acolhimento, aconchego. Michele, com esses 16 anos de estrada, me conta um pouquinho o que você viu de maiores inovações, de mais modernos surgir em termos de tintas nesse mercado? Com certeza é a tinta conseguir acompanhar as dilatações e contrações das paredes, né? Já pensou? Uma tinta que até então era rígida, estava lá, agora ela dilata e contrai junto com a estrutura do prédio. A gente está falando das tintas emborrachadas. Então, isso é uma tecnologia, gente, que é isso, fora do normal. Porque quando você tem uma tinta que acompanha essa dilatação, ela vai vedar melhor as trincas, as fissurinhas, porque ela vai dilatar e voltar junto. Também tem as tintas térmicas, né? Essa questão de você conseguir diminuir comprovadamente a temperatura de um ambiente só usando uma tinta que vai refletir o calor. O que é isso? Fora do normal. E a gente tem também a resina bloqueadora. A resina, você tem às vezes um arrimo, você tem um jardim que está com muita infiltração, você consegue proteger a sua casa, a parte do seu apartamento térreo principalmente, você vai isolar sem depender do que foi feito da área externa. Se a pessoa fizer algo muito melhor na área externa, melhor ainda, mas você vai conseguir bloquear. Inclusive, ela é uma resina bloqueadora mesmo. Então, ela vai vedar essa umidade ascendente que vem ali de baixo para cima. A gente fala muito daquele barato que sai caro, né? Como que o síndico pode fazer para ele diferenciar uma tinta que de fato é uma linha premium de uma tinta que daqui 2 anos ele vai ter que fazer uma repintura do prédio? Olha, isso é algo fundamental. Inclusive, quando ela está aliada a uma boa preparação da superfície, aí é o pacote completo, é o sonho. O problema é porque a maioria dos síndicos não entendem dos produtos. Então, na hora de fazer a cotação dos materiais, infelizmente, tem lojas que colocam o gato pela lebre. Então, ele vai olhar muito, se atentar muito ali ao preço
e não vai focar se ele está cotando o mesmo produto. Mas, Michele, isso vai interferir na durabilidade? Com certeza. Se você pega uma tinta látex comum, que é a tinta que você usa para pintar o teto, o interior da sua casa, gente, ela não tem resistência nenhuma ao sol, à chuva, ela vai só pintar. Então, sabe aquela lereia toda que o síndico aguentou para fazer o fundo de caixa, depois fazer a chamada extra, aguentou o povo reclamando o tempo todo, em 2 anos ele vai ter que fazer tudo de novo. Olha que coisa que é isso, que tristeza. Então, quando a gente sai de uma linha básica de tinta para uma linha premium, a gente está falando de maior durabilidade, de uma fachada bonita por uns 5 anos. Porque a pintura predial, em média, ela é feita mesmo lá por uns 7, 8, porque até você conseguir convencer as pessoas e arrecadar o que precisa, você leva um tempo. Então, é legal investir em algo bom, porque você vai respirar por mais tempo. E quando a gente fala disso, até da questão de absorção de água, quando começa a chover muito, a chuva vai batendo ali naquela parede. Se tem uma tinta muito simples, a trinquinha vai começar a aparecer. A água vai entrar naquela trinquinha. Aí a tinta não tem essa questão de repelir a água. Então vai começar a dar umidade. Aí vai começar assim, ó. Ô síndico, tá tendo infiltração aqui no meu prédio, o que eu faço? Mas tá lá, a resposta tá lá de fora. Não preparou bem, usou uma tinta ruim, vai sofrer. Não tem jeito, né? Não tem outra história, vamos falar assim, não né? Não tem. Gente, não tem. É uma matemática simples. Se você comprar algo muito barato, ele não vai ter uma durabilidade grande. Não vai ter jeito. E a importância também, né, de contratar bons prestadores de serviço, né? Porque eu acho que, assim, você às vezes adquire uma tinta de linha premium, igual você está falando, mas a gente não tem um prestador que consegue manusear de forma correta aquela tinta, né? Então, isso também influencia, né, vamos falar assim, na entrega final do resultado. Com certeza. Já pensou? Eu fui lá, fiz a minha parte. Comprei uma lata, suponhamos, de R$800 uma lata de uma tinta top, suponhamos. Aí eu vou, contrato o José das Couves para fazer a minha pintura. Ele não sabe diluir, ele não preparou a parede, ele nem fez a diluição certinha, então ele vai gastar muito mais tinta. O que vai acontecer? Primeiro de tudo, fato, gente, pelo que eu já vejo nesses 16 anos, toda mão de obra muito barata, ela nem vai te entregar. Geralmente, ela vai ficar ali no começo, vai parar, o síndico vai ficar na mão e ele vai ter que contratar uma segunda pessoa para terminar. Então, o que acontece? Essa mão de obra, ela precisa ser qualificada para fazer essa pintura. Não digo não só nas preparações, eu digo até na questão de saber fazer rapel, ter a segurança certinha para fazer o trabalho dele, porque a gente acha que não, mas um acidente ali, quem vai ser responsabilizado? O síndico, com certeza, né? Então, quando você vai contratar o pintor, você tem que contratar uma empresa que você vai registrar o contrato, fazer tudo certinho, fazer as suas especificações do que você gostaria que fizesse do serviço, até para você chegar lá no contrato e falar assim, você não lavou, você não pintou assim, então eu quero que você faça. Então, a mão de obra que faz prédio, geralmente nem faz casa, sabia? Eles são tão específicos na parte predial que eles fazem todos os cursos, tudo certo, tem cursos para isso. Então, é um pintor que tem que ser muito bem qualificado. Então, se é um síndico que pensou só na economia e não pensou numa boa mão de obra, rasgou o dinheiro. Acabou, perdeu tudo. Daqui a um tempo ele já vai ter que refazer aquilo ali. O tempo, você sabe quanto que é? Quando começar a primeira chuva. Então, esse tempo, não é esse tempo que as pessoas... Né? Ele é muito curto. Então, se eu tenho ali uma base que não foi bem feita, quando começa a chover, Alana, o que acontece? É como se estourasse uma bolinha e essa bolinha vai descascar e essa bolinha menorzinha vai virar um bolão desse tamanho, vai ficar tudo descascado. E aí, quem é que vai sofrer? Porque geralmente a maioria dos síndicos até moram no mesmo prédio falando assim, cadê o dinheiro que a gente pegou, que investiu? Você contratou uma pessoa ruim. Então, é um barato que sai muito caro.
Até falando, né, sobre essa questão de sol, chuva, né, para você, assim, na sua opinião, quem que são os maiores inimigos da pintura predial? Com certeza, para mim, o maior inimigo é o pintor que não faz a preparação. Ah, esse aí, ele entrou para não fazer nada e não vai dar em nada mesmo. Então, assim, entrou, não fez a preparação, já era. Mas tem muitas coisas que influenciam também a pintura predial. Muitos jardins, aqueles jardins periféricos, eles juntam muita umidade. Quando você pegou uma empresa que não fez a instalação bem feita das janelas, que às vezes elas estão mal instaladas, começam aquela infiltraçãozinha de janela, vai trincando, aquilo ali vai infiltrando água na parte interna. Isso. Então, tudo isso vai influenciar demais. É um inimigo que você vai estar sempre lutando ali, ó, lutando, e você sempre vai ter os mesmos problemas. Vamos explicar para o pessoal, Michele, o que seria essa preparação que a gente tanto está falando aqui, né? Como que se prepara um prédio para ser pintado? Como se diria meu síndico, eu nunca ouvi falar que se dava um banho no prédio. Você acredita? Então, gente, não tem jeito. A pintura predial você tem que hidrojatear. O que é isso? Literalmente lavar com maquininha, cloro ou água sanitária, porque você vai tirar toda aquela fuligem, principalmente quem está numa região central ou no lugar que tem muito fluxo de carros. Aquela fuligem, a poluição que gruda ali, ela não deixa nada aderir direito ao prédio. Então, o segredo é fazer esse hidrojateamento. Quando você hidrojatia, você já vai tirar aquela tinta que está querendo soltar e ninguém está vendo. Você vai abrir também melhor os poros para que a tinta fixe melhor ali na parede. E você vai até enxergar defeitos maiores que sujo você não via. Por exemplo, quando nós fomos fazer o nosso prédio, quando a gente lavou, lavou a textura inteira, arrancou tudo, porque ela tinha ficado tanto tempo exposta, 13 anos, né? Então, quando lavou, a gente viu, nossa, a gente vai ter que texturar de novo, porque não tinha mais nada. E isso influencia diretamente na durabilidade e em quanto tempo seu prédio ainda vai ficar vistoso, com aquela cor mais bonitinha. Isso também está literalmente influenciado ali. Você está até falando essa questão da textura. Existe algum assim, sinal claro na estrutura do prédio que fala, não, esse prédio realmente está precisando de uma pintura? Existem vários, né? Primeiro deles, mofo, lodo. Quando você vê aquele prédio, está começando com aquele pretinho em cima, começa ali nas calhas, tudo, isso já é sinal que a tinta não tem hidrorrepelência mais. E que já vai começar ali, naquela formação do mofo, do lodo, uma deterioração da camada da tinta. Então, quando a umidade chegar, ela não vai ter onde proteger, ela já vai passar para a parte interna. Depois são as próprias fissuras, trincas, são direcionamentos de que já existe já ali uma deterioração da pintura. E quando você não trata, é através delas que começa a entrar água. Então, essa umidade que vai ficar, no caso seria só externa, começa a ser interna também. Então, são sinais mais claros. Desplacamento também, que é quando a tinta começa a descascar. A textura, você bate nela assim, ó, ela tá fofinha. O lamato, o grafiato, ela já tá desagregada. Então, daquilo ali, começa já só a ladeira abaixo. Vai só os problemas aparecendo. Só o problema maior. Michele, vamos falar um pouco sobre a vida prática, né, dessa questão de pintura, porque muitas das vezes o morador tem dúvida se ele pode alterar a cor da fachada do prédio, se existe alguma questão que envolve isso, né, ou se não, se a vida inteira vai ter que se manter aquele prédio daquela forma. Vocês têm muito essa questão dentro da consultoria que vocês prestam? Com certeza, porque no prédio, como mora muita gente, a maioria não quer mudar, aí tem gente que quer mudar, aí tem gente que altera inclusive a fachada, a sacada do prédio, e aí fica com dúvida se tem que pintar aquela parte da sacada da mesma cor, que jeito que tem que fazer. Então pode sim, né? Você vai fazer uma assembleia, vai levar as opções, eu geralmente dou 3 opções. Gente, dica! Você que é síndico, nunca na sua vida dê 20, 10 opções para quem vai escolher. Não faça isso, senão você nunca vai terminar uma assembleia. Então, no máximo, 3 cores. E aí você vai conversar com todo mundo. Eu até sugiro fazer
uma amostra de 1 por 1 lá na fachada, onde vai fazer, não faça uma do lado da outra, mas os moradores vão poder passar, dar uma olhadinha. A gente faz também a simulação para as pessoas olharem e votarem, porque aí a gente vai fazer algo que todo mundo da comunidade vai estar a par. E quando a pessoa ela vai fazer a alteração da sacada, não tem jeito, gente. A sacada, se ela é toda aberta, você é obrigado a fazer a cor que está no memorial do prédio na sacada. Agora, quando você fecha com vidro, acabou. Ali deixa de fazer parte da fachada do prédio, vai fazer parte do interior da sua casa. Então, você pode alterar sim. Tem muito síndico também que fica em dúvida com isso e fala assim, mas eu tô lá de fora, tô olhando pela janela, tô vendo lá dentro, mas gente... Aí já faz parte da área propriedade interna, privada, né, da pessoa. E lembrando, né, a todos os síndicos, como a Michele falou, não tentem fazer isso sem uma assembleia, né? Porque questão de cor de fachada, pessoal, tem quórum específico previsto não só na convenção condominial, mas também na legislação civil. Então, tomem esse cuidado, né? Busquem uma consultoria especializada para que vocês também não troquem gato por lebre, vamos falar. Não, né? E outra coisa, o que as pessoas acham é que deve ser caro. Gente, nem tem custo. Você só precisa comprar na Império das Tintas. Pode cotar onde você quiser, tudo tranquilo. Mas a gente faz toda essa consultoria sem custo nenhum para a pessoa. Ou seja, não tem dor de cabeça, né, Michele? É só procurar mesmo a Império das Tintas que... Só, a gente faz o direcionamento, ele faz os testes para os moradores verem, para a pessoa sentir na pele e contrata uma boa mão de obra. Gente, vai dar certo. Vamos falar agora sobre tendências, né, nesse mercado de cores das tintas, né? Tem alguma cor que está sendo mais utilizada? Ainda estamos naquela era dos tons cinzentos, pastéis? Como que tá isso? Ou o pessoal está ousando mais? Aviso aos cidadãos que não existe cinza mais, tá, gente? O cinza não é tendência. Não quer dizer que se você quiser usar, você não possa. Mas os tons agora são os terrosos, os concretados e os fendes. Isso é o que vem usando agora. Agora, o que a gente tem que olhar? Eu não sou ditadora de nada disso. Eu adoro fazer diferente. Vou olhar o teu prédio para ajudar na escolha, eu vejo o que está faltando ali para a gente fazer algo diferente. E também levar em consideração o seguinte, quando a gente faz pintura predial, é diferente de fazer uma casa, muito diferente. Então, além da tonalidade, para ver se vai ficar bonito ou não, você vai levar em consideração também a durabilidade. Quem quer ter um prédio vermelho, amarelo, azul escuro, verde, vai saber que ele vai ficar bonito ali 6 meses, 1 ano, depois ele já vai dando uma embaçadinha, então seu tempo de repintura vai ser muito maior. Então por isso que a gente escolhe uns tons mais neutros e medianos, porque você vai estar dentro de algo bonito, mas vai ter uma durabilidade. Chegou a hora da verdade agora, nosso quadro Papo de Elevador. Nós temos 5 perguntinhas aqui, Michele, para conhecer você por trás do CNPJ. Então quem é a Michele, né? O que a Michele gostaria em alguns itens aqui que a gente vai te perguntar. Perguntas rápidas, pode ficar tranquilo que vier à sua cabeça. O que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Com certeza um leque de cores. E outra coisa, eu amo uma plantinha sempre para me trazer um acolhimento. Um hábito matinal que você não abre mão para você ter um dia produtivo? Não pego no telefone, despertou, acabou. Não pego nele até chegar no meu serviço, para eu descansar a minha mente, para depois me concentrar nele de novo. Bom hábito, tem que começar a fazer isso também. Se você fosse síndico por um dia, qual seria a sua prioridade número 1? Com certeza acabar com a inadimplência. Essa é difícil, gente. Não é fácil, não. Mas hoje nós temos as garantidoras também, né? Sim, que ajudam que é um demais. sucesso. Com certeza. Indica um livro ou um filme que todo empresário ou síndico deveria ver. Com certeza a Bíblia. Porque se as pessoas tivessem o trato que Jesus teve com as pessoas, principalmente onde elas moram, os prédios seriam diferentes. E por fim, condomínio ideal para você é aquele que traz acolhimento. Que eu chego e falo assim, ó, estou na minha casa, posso descansar. É verdade, né? Pessoal, eu sempre falo isso, que a gente cuida de famílias, né? Nada mais, administrar um condomínio não é só pensar no prédio em si, na gestão financeira, na gestão jurídica, mas pensar que nós temos famílias ali dentro, né? Com certeza, adianta você morar num prédio luxuoso,
com tudo de bom, você não tem paz? Michele, me fala então para a gente poder finalizar, né? Quando um síndico ele quer orçar, né? Primeiro orçamento que ele vai fazer com o Império das Tintas, qual que é o principal conselho que você dá para esse síndico para ele poder iniciar esse processo? Fazer um bom levantamento. A gente pode trabalhar até junto, já chamar um pintor, a gente vai juntos fazer um bom levantamento, porque ele vai ter uma noção certinha do gasto, do que ele vai usar e do que ele vai preparar. Porque quando você faz um bom levantamento, você não vai ter retrabalhos que vão onerar muito mais lá na frente, às vezes você vai ter que fazer chamada extra, vai ser difícil. Então, quando você faz esse bom dimensionamento ali no começo, você se prepara melhor para depois chamar uma assembleia, para preparar os moradores, porque vai ser com certeza uma discussãozinha ali até chegar no final. Nunca é fácil, né, gente? A gente sabe que a assembleia é complicado. Mas a gente falou muito aqui, né, a Michele trouxe muito isso, essa questão de observar mesmo, né, quem você está contratando, fazer a coisa com cuidado, com carinho, porque isso no final, agora que você entregar o resultado, né, da pintura predial, vai fazer toda a diferença para os moradores e também para o síndico que executou aquela obra, né? Então, acho que isso é muito importante. Michele, eu queria te agradecer a sua presença aqui no nosso Sindicast, né? Foi enriquecedora a sua vinda, né? Mostrou muitas tendências para nós, novidades que tem aí no mercado. Acho que isso é importante para todos nós que escutamos esse podcast, né? Para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, obrigada por você ter aceitado vir falar conosco. Espero que a gente participe ainda de muitos podcasts aí pela frente. Ah, com certeza, eu que agradeço, gente. É um prazer transmitir aquilo que a gente vive, né? E o síndico, como ele carrega tudo isso para definir, para fazer tudo, então a gente tem um carinho especial por eles. O que eles precisarem, a gente está lá para ajudar. Deixa pra gente aqui, Michele, suas redes sociais, as redes sociais da empresa, para que o pessoal possa seguir. Ó, vocês podem seguir o Império Oficial, né? Que lá tem dicas, lá tem muita coisa explicando, inclusive sobre pintura predial, pintura automotiva, sobre todas as áreas. E o meu, que é Michele Deck Império também. Podem seguir lá. Só olhar a gente na rede social. As nossas redes sociais também, pessoal, Síndico Extraordinário, Singular Gestão, a minha pessoal, Alana Coutinho. Sigam nossos canais, né, nossas redes sociais e fiquem ligados nos episódios do Sindicast.